E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pela Investimento For You. Para você que não se inscreveu no canal ainda, peço a gentileza para que se inscreva, deixe seu comentário, que é de fundamental importância. Compartilhe o vídeo, compartilhe o link com os amigos, compartilha o canal em si com os amigos, tá? Que isso é de extrema importância para o crescimento do canal e para que possamos gerar cada vez mais conteúdo, tá? E assim abranger e alcançar mais pessoas, né? É importante porque o objetivo do canal é isso, né? É levar conteúdo para as pessoas em relação à análise técnica. Que o canal ele tem como foco análise técnica, tá? Na descrição do vídeo eu deixo as redes sociais da Investment For You, inclusive o número de celular com o WhatsApp que você vai falar comigo para caso você tenha interesse em relação ao Telegram Pro, que é uma comunidade fechada em que eu passo análise de ativos, análise customizada, ou seja, aquilo que você precisa de análise semanal dos meus estudos para a comunidade, mensal, position, análise técnica mesmo, ou seja, conteúdo educacional com relação à análise técnica também. Então hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, que muitas pessoas me perguntam, como que eu analiso ativo? Quais são os triggers que eu utilizo para entrar no ativo? Qual que é o meu racional por trás de um ativo? Então eu vou tentar dar uma exemplificada aqui, pelo menos para vocês entenderem o contexto básico em que eu uso para eu entrar num ativo, tá? Então a primeira coisa que eu gosto de analisar é o índice setorial. Então, a primeira coisa que eu analiso todo final de semana, para que eu consiga saber o que possivelmente pode ter algo de bom durante a semana, porque toda segunda-feira de manhã eu compartilho as ações que eu estudei com o pessoal do Telegram Pro, tá? Obviamente que tem semana que eu falo, galera, melhor não se posicionar em nada, vamos esperar ver o que o mercado vai fazer para não colocá-los em risco, que foi a semana passada, foi um caso, né? O mercado estava muito indefinido, não estava demonstrando uma boa performance, foi, galera, não faz sentido entrar agora, se expor nesse momento. Guarda o dinheiro e assim que tiver oportunidade, a gente aloca, né? Mas o que eu gosto de fazer? Primeira coisa, eu gosto de fazer análise nesses carinhas aqui, ó. Análise setorial. Então, eu tenho o meu mapinha aqui, ó, tenho meus gráficos aqui, ó. Então, eu vejo aqui, ó, índice financeiro, elétrica, comércio, são os varejistas, materiais básicos, imobiliário, utilities, né? Então, minha base inicial de análise, ela sempre vai ser o índice setorial, tá? Então, vou dar um exemplo. O que que eu vou ver no índice setorial? Eu vou analisar o gráfico mesmo, né? Eu vou verificar se ele está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa. Então, eu vou começar sempre pelo diário, né? Então, eu vou chegar à conclusão em que o índice setorial, vamos supor aqui nesse caso financeiro, ele não está demonstrando uma boa oportunidade, né? Porque eu tenho uma região aqui de resistência, tudo bem? Em que basicamente esse índice ele já perde essa região de resistência, então ele pode vir trabalhar na onde? Buscando esta região de suporte, né? Então, se ele está vindo buscar possivelmente uma região de suporte, não faz sentido eu olhar para as ações agora de banco, né? Não faz sentido. Talvez eu tenha um índice melhor posicionado e esse índice melhor posicionado é o que vai ser meu trigger para eu passar a olhar as ações. Eu não começo as minhas análises já olhando ações. O meu ponto inicial vai ser a questão do índice financeiro. Aqui a gente pode traçar uma linha aqui também, basicamente uma linha de tendência de alta, né? Em que ele pode vir testar, né? Então, é tudo isso, vou fazer análise no meu setorial, tudo bem? Então, primeira coisa, o gráfico ele está numa tendência de alta, ele está numa tendência de baixa, ele está muito bem posicionado no diário? Ok, está. Então, vamos cair para o semanal. O semanal, o que que eu faço? Eu confirmo a tendência para ver se tanto o tempo gráfico diário quanto o tempo gráfico semanal, eles estão se conversando. Não adianta o gráfico diário estar numa tendência de alta, ou seja, indo para cima, e o gráfico semanal vindo para uma tendência oposta, ou seja, vindo para baixo. Não faz sentido. Eu preciso que os fractais eles se conversem.
Tudo bem? Então, ambos os gráficos eu sempre busco esse alinhamento entre eles, ok? E se vocês observarem, não sei se vocês já analisaram índice setorial, muitas vezes o índice setorial em si, ele bate muito com as ações que compõem, né, esse índice. O que é o índice? O índice é uma carteira teórica que dentro dele ele tem as ações que compõem aquele setor, ou seja, o financeiro. Então, dentro do IFNC, eu tenho todas as ações financeiras, que é uma carteira teórica que compõe a média, né, daquele índice. Então, a gente joga aqui para YouTube, YouTube 4, e percebam que basicamente, olha o gráfico do YouTube, esta formação, e olha o gráfico do IFNC, essa formação. Muito parecido, correto? Então, muitas vezes, eu só olhando o IFNC, que é o índice setorial financeiro, eu já consigo ter uma ótica meio que ampla do que eu vou enxergar se eu fosse analisar individualmente os ativos financeiros, porque eles têm basicamente uma correlação muito forte entre as formações gráficas, né? Então percebe que estão bem parecidos, né? Eles estão bem parecidos. Então eu já não preciso fazer esse estudo detalhado entre todas as ações. Primeira coisa, índice setorial. Índice setorial me agradou? Vamos supor, um exemplo aqui, puta, o índice setorial financeiro, ele me agrada, ele está numa tendência de alta, o semanal também está puxando bastante para cima, então o gráfico em si, ele está me agradando, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Segunda coisa, eu vou jogar no índice de força relativa, no semanal. Para quê? Para eu ver se o força relativa ele está apontando para baixo ou se ele está apontando para cima. Se o índice de força relativa estiver apontando para cima, mais um ponto do meu check que está positivo para eu passar a fazer análise individualizada das ações de financeiro, dos bancos. Aí eu vou cair para as ações para ver qual dessas ações me agrada mais, tá? Então, primeira coisa, índice setorial no diário. Segunda coisa, índice setorial no semanal, para eu ver se os tempos gráficos estão se conversando. Estão se conversando? Tá ok para as minhas operações? Tá ok. Aí eu vou verificar o força relativa para ver se ele está apontando para cima, dando força para aquela situação ou se ele está apontando para baixo. Então, nesse caso financeiro, vamos supor que o tempo gráfico diário ele está numa tendência de alta, tá bonito, né? Vamos falar que tá bonito, só como exemplo. Aí eu já caio para o semanal para confirmar a tendência, para ver se não há divergência. Observo as minhas médias estão ok, todas abaixo do preço. E aí eu caio para o força relativa para ver se o força relativa está ascendente ou está descendente, ou se não há nenhuma divergência, tá? Então, esse é o ponto que eu avalio. Feito isso no índice setorial, lembrando que eu faço em todos os índices. Feito isso nos índices setoriais, aí eu chego à conclusão para ver qual me agrada mais, tá? Normalmente de 5 índices ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalmente eu tiro uns 2 índices que estão mais me agradando, aí eu já caio para analisar ação por ação que compõe aquele índice. Feito isso, cheguei à conclusão em que o diário tá bonito, tá? Do IFNC. O semanal está numa tendência de alta, ou seja, os tempos gráficos estão se conversando, médias abaixo do preço. IFR, índice de força relativa ascendente sem divergência. Beleza, ok. Me agradou o índice de força relativa. Financeiro tá ok. O que eu faço? Aí eu caio para analisar ação por ação que compõe a carteira teórica do IFNC. Mas, Guilherme, como que eu consigo saber quais são as ações que compõem cada índice setorial? É simples. Se você está analisando o IFNC, você cai aqui no Google, ó, vai lá no Google, carteira teórica IFNC. Ele vai abrir, ó, B3. Clica aqui na B3, aqui, ó, composição da carteira. Índice BMF Bovespa financeiro IFNC B3. Aí tem aqui, ó, composição da carteira. Ele vai te retornar todas as ações que compõem essa carteira, que compõem, desculpa, esse índice.
tá? Feito isso, eu já deixo selecionado aqui, eu tenho minha BIM aqui, ó. Eu tenho minha BIM aqui, ó, setorial. Aí eu tenho todos os índices. Aí eu criei esse daqui específico para vocês entenderem. Então, aí você tem todas as ações que compõem esse índice. Tá? Todas as ações que compõem esse índice. Feito isso, o que eu vou? Aí eu vou ação por ação. Então, eu venho aqui, na minha primeira açãozinha aqui, deu uma travada, deu uma bugada aqui, o Profit, calma aí. Vamos trocar de tempo, vamos fazer ele pensar um pouquinho, feriado, né? Ele está de folga. Então, vamos apagar todos os estudos aqui. Então, agora eu vou ação por ação, tá? Aí, a minha análise para as ações, ela é a mesma. Eu não tenho nenhuma mágica. O meu operacional, ele é muito simples. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu comecei a operar, 5 anos atrás, eu tinha muitos indicadores. E, cara, assim, ó, meu primeiro ano foi assim, ó, só de perda. Eu só passei a ganhar verdadeiramente na bolsa de valores depois que eu me desfiz, acho que de 89, 90% dos indicadores e fiquei com os mais simples. A partir desse momento eu comecei a ter resultado. Então, o que que eu vou avaliar? Primeira coisa, na minha ação, eu vou começar pelo meu tempo gráfico diário. Eu vou pelo simples, eu vou traçar as minhas regiões de suporte, as minhas regiões de resistência. Eu vou entender aonde o preço está. Ele está vivendo ele está numa linha de tendência de baixa. Ele está fazendo topos e fundos descendentes. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Qual que é a posição das minhas médias? Bom, vamos lá. No diário, eu vou analisar, primeira coisa, aonde que o preço se encaixa? Aonde que o preço está? Ele está numa tendência de baixa ou ele está numa tendência de alta, fazendo zigue-zagues ascendentes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de ABCB4. Então, a ABCB4 ele está numa região de suporte, tá? Porém, entretanto, ele já perde uma região aqui de suporte que estava sendo testada, mas ele ainda assim tem uma região aqui que ele pode se segurar. Mas eu não gosto de operacionais dessa natureza. Para mim, eu descartaria esse ativo, porque as médias estão acima do preço. Esse operacional aqui seria um bom operacional para fazer uma operação de contra-ataque, ou seja, eu vou comprar no suporte e ter como alvo a minha média. Mas, nesse caso, não faz muito sentido, né? Porque esta região de suporte é uma região de suporte fraca, em que teve um teste aqui. Ou seja, foi uma violação aqui que aconteceu um dia da semana. E ele está vindo se repetir. Eu não vejo sentido em abrir um operacional aqui que ele pode continuar caindo e vai me estopar. Se fosse uma região de suporte mais forte, aí faria sentido, eu faria uma análise para entender a questão do meu stop loss, o preço dele, e a questão do meu alvo se iria compensar, tá? Mas eu não vou fazer nenhum tipo de operação aqui nesse caso, porque as médias elas estão descendentes. Ele veio fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então ele pode fazer um repique aqui para continuar caindo, tá? Ele pode fazer essa movimentação. E já tem mais um alvo aqui para baixo no 13,50. Então, é isso que eu vou fazer, esse tipo de avaliação que eu vou fazer, a primária. A avaliação primária vai ser essa, tá? Tá abaixo do preço? Não vou me interessar. Tá abaixo das médias? Não vou me interessar, fazendo topos e fundos descendentes. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Vamos supor, só para vocês entenderem o contexto, que essa ação, deixa eu ver se tem uma açãozinha mais bonita. Ó, vamos pegar BID4, que é uma ação que está mais bonita. Não, é uma ação que está mais bonita. Vamos apagar todos os estudos. Então, primeira coisa, vamos traçar uma resistência aqui. Vamos traçar uma região de suporte aqui. Tem mais uma região aqui para baixo, né?
Vamos considerar essa regiãozinha aqui. Tudo bem. Então, feito isso, o que eu estou entendendo do ativo? Que ele está dentro de uma consolidação, correto? Ele está dentro de uma consolidação. Consolidação essa que ele já está com um movimento intermediário. Tudo bem? A resistência está na região dos 56,14. Eu tenho uma média que está ascendente, ou seja, ela está abaixo do preço também, empurrando o preço para cima. Isso é um ponto positivo. Eu vou abrir um operacional aqui, então seria 53,99, basicamente, esta região, tá? 54 aqui. Meu alvo 56,14. 56,18. Vamos arredondar, 3,91. Meu stop loss ficaria aqui, ó. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Meu stop loss está mais caro que meu alvo. Então, o que eu faço? A estrutura, ela está favorável, porque está numa tendência de alta. A média, ambas estão abaixo do preço. Está numa estrutura favorável. É um candle bonito? É um candle bonito. Mas o meu alvo está muito próximo. Então, isso não é favorável. O meu stop loss está muito caro. Ele está mais caro que o meu alvo, então não é favorável. O que eu vou fazer para esse ativo? Eu vou observar. Eu vou observar e vou deixar um alarme no rompimento do 56,14. Tá? Por quê? Por que eu não vou me precipitar comprando já? Porque ele pode fazer esse movimento, que é o movimento natural que ele está fazendo dentro desta formação. Então, eu vou ter esta ação aqui no meu radar, vou deixar um alarme aqui, mas só vou pensar em alguma operação no rompimento desse cara. Tudo bem? Aí eu vou cair para o semanal. O semanal também está numa estrutura favorável, ou seja, tendência secundária de alta e médias apoiando o preço para subida. O que eu sempre reparo no semanal? Esta média de 72 períodos, ela precisa estar abaixo do preço para eu pensar em alguma oportunidade de compra. Ela estando acima, ou seja, que pode vir servir como uma resistência móvel, eu não tenho interesse em operar aquele ativo. Feito no diário, verifico o diário, verifico o semanal, aí eu caio para os 60 minutos. Os 60 minutos, ele para mim é extremamente importante. Ele é o local em que eu vou verificar aonde eu vou colocar meu stop loss. Ele é o local em que eu vou verificar o meu ponto de entrada. E ele é o local em que eu vou verificar se eu deixei de me atentar a alguma resistência que tem para cima que eu não consegui observar no diário. Basicamente, os 60 minutos é aonde eu entro. O diário é onde eu vejo a estrutura, a tendência, as médias, também observo o OBV, né? Se o OBV está ascendente, se há uma divergência de OBV, dou uma verificada no volume, se o volume é ascendente ou se é um volume de cautela. Não olho o IFR nessa questão aqui, o IFR eu olho aqui no setor, no índice financeiro. Então, no diário, eu vou ver o contexto, se a estrutura é favorável, se é uma estrutura de alta, se as médias estão acompanhando, se há uma resistência pela frente. Observo a formação do candle, caio para o volume e OBV, tá? Aí cair para o semanal basicamente só vou confirmar a tendência e vou ver minha média de 72 períodos. Depois eu já caio para os 60 minutos. Os 60 minutos é onde eu vou ver o meu ponto de entrada, definitivo. E aqui que eu vou traçar aonde vai ser meu stop loss. E vou confirmar também se o tempo gráfico de 60 minutos ele está seguindo o mesmo racional do diário e do semanal, ou seja, os três tempos gráficos estão seguindo a mesma tendência, os três estão subindo, ou seja, eu tenho uma estrutura favorável para compra, tá? E vou reduzir o meu zoom para ver se eu não
deixei escapar nenhuma resistência aqui por cima, que eu não tenho enxergado no diário. Tudo bem? Então, meu ponto de entrada e os meus alvos, eles serão traçados através do 60 minutos. Nesse caso, vamos supor que eu esteja pensando numa entrada aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, o preço atual está no 53,99. Eu vou falar que eu quero comprar nessa operação desse cara. Vou colocar um pouquinho acima aqui, 54,50. O meu stop loss ele vai ficar no fundo, né? Stop loss técnico, ele vai ficar no fundo, né? Então, aqui eu já tenho traçado meu ponto de entrada, o quanto vai ficar o meu risco, 8,86%, tendo como esse fundo o racional, e eu tenho um alvo traçado aqui com 26%, 0,58, ok? Mas não necessariamente que eu vou usar esse cara como alvo. Muitas vezes os meus alvos eles são traçados baseados em resistência, em fechamento de gap ou propriamente projeção de Fibonacci. Tudo bem? Nesse caso, eu teria como alvo 60 com 31, alvo 1, e o alvo 2, 63 com 17. Tudo bem? Eu não operaria, isso daqui é uma simulação, só estou dando um exemplo do que eu faço nos meus operacionais de uma maneira simples, né? Para vocês entenderem. Nesse caso, 8,86 está muito forte o risco, né? Normalmente, eu busco aí operações de 6% de risco, 5 e pouquinho, 4 e pouquinho, tá? 8% está muito fora. E para uma região que já tem uma resistência aqui na frente, não faz sentido. Eu vou esperar o rompimento desse cara daqui para eu pensar em alguma operação, tá? Então, basicamente é isso que eu faço. Mas, como a gente está analisando o índice setorial, eu não paro simplesmente nenhuma ação. Falo, já achei. Eu vou correr todos os papéis e vou anotando no meu caderninho quais eu julgo mais interessantes, tá? Então, vamos cair para BPAN 4. BPAN 4, mesma coisa. Vou aqui no diário. Essa ação, eu não pensaria numa entrada. Por que eu não pensaria numa entrada? Olha a média de 21 apoiando para baixo, a de 72 apoiando para baixo. Eu não vejo nada nesse sentido para a ponta da compra, né? Tem uma região aqui de possível suporte, né? Em que o ativo ele pode estar fazendo o seguinte movimento, ele pode fazer esse movimento, perdendo essa região do 10,58. Então eu já descarto. Para mim não há interesse. Já vou para o próximo. Banrisul. Mesma coisa, olha as médias apoiando para baixo. BBSE, Banco do Brasil Seguridade, mesma coisa, não faz sentido, eu nem perco meu tempo. Aqui, BBDC3. BBDC3, vamos apagar todos os estudos. O que eu tenho? Eu tenho um ativo que voltou bastante. Basicamente, ele está na média de 21 períodos, ou seja, está muito próximo, chegou a perder, mas não perdeu, está ali testando. Então, eu tenho um teste na média. Ele me chama atenção? Ele me chama atenção porque está testando uma média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou traçar as minhas regiões aqui de resistência. Vou traçar as minhas regiões aqui de suporte, tá? E vou confirmar a minha tendência no semanal. Olha que legal no semanal, ó. O diário, ele não perdeu as médias ainda. Ele está dentro de uma estrutura de médias. Tudo bem? Aqui, ó, eu até estendo a linha também, tá? Faço uma extensão de linha aqui, ó. Que você pode fazer no seu Profit também. Tudo bem? No semanal, o que ele está fazendo? Ele deixou um candle feio. Fechou a semana feio, ou seja, os compradores foram até aqui, fizeram a máxima, os vendedores empurraram para baixo. Porém, entretanto, não perdeu média ainda, né? O que pode ter desse ativo ao longo da semana?
um teste aqui no 22,52, uma certa lateralização, não necessariamente que vai cair, né? Porque você tem apoio das médias ainda como suporte, tá? Mas vamos contextualizar o negócio aqui. Então, eu tenho as médias apoiando ainda o preço, né? Ou seja, elas estão suportando. A média de 72 no semanal, lembra que eu falei? Que é o que eu vou observar. Volto para o diário, então eu confirmei a tendência no semanal. Ele está fazendo, fechou feio, fechou mal, fechou feio, mas ele está fazendo, ó, topos de fundos ascendentes. Então, tem um fundo aqui, ele fez um fundo aqui. Então, o que ele pode estar fazendo? Mais uma correção para voltar a subir, então seria mais um fundo aqui. Então, eu estou fazendo fundos, o ativo está fazendo fundos ascendentes. Então, ele está indo para cima, né? Mas ele está fazendo correções, que é natural. Beleza, confirmei uma tendência de alta. Caio aqui para o meu diário, tá tudo ok, né? Posso traçar linhas, várias linhas também. Eu não vou ficar ocupando esse tempo para ficar fazendo isso, mas enfim, eu vou traçando linhas, resistência, suporte, vou entendendo o gráfico, eu vou conversando com o gráfico através dessas linhas. Vejo o volume, ó, tá vendo? Um candle extremamente feio, mas olha o volume vendedor, baixo, baixo. Então, não necessariamente que vai continuar caindo, tá? Um OBV, OBV acompanhou, olha que legal, ó. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho no OBV uma região de suporte, que está aqui, deixa eu tirar a linha, ó, uma região de suporte. Esse suporte, ele corresponde a esta estrutura daqui, a este suporte do 22,52, tá? E olha que diferença que existe. O preço, ele está muito próximo do suporte, enquanto que o OBV, ele nem chegou próximo do suporte. Ele ainda está numa tendência de alta, percebe? Que o OBV está fazendo estes movimentos, ó, ele vem aqui, faz um topo, faz um fundo, faz um topo, faz um fundo. O que ele fez? Fez um topo. Ele pode ter parado para fazer um fundo para voltar a subir. Então, teoricamente não, eu tenho uma divergência de OBV aqui. Eu tenho uma divergência da OBV. Significa que essa queda que nós tivemos na sexta-feira, no dia 1, não é algo real do preço. A probabilidade desse ativo na segunda-feira subir, ela é maior do que continuar caindo, de acordo com o meu OBV. O OBV ele acerta 100% das vezes? Não, mas eu diria que ele acerta mais de 98%. Que eu uso muito o OBV lá com o pessoal do Telegram Pro. Né? Já teve caso no meio do pregão, falei, galera, o Ibov não vai cair tanto assim, não. Ele está muito esticado, o OBV não está acompanhando. Deu 5 minutos, o Ibovespa subiu. Sou mágico? Não sou mágico, eu só leio o indicador, tá? Então, eu vou ver o meu volume, tá baixo, vou ver meu OBV, peguei uma divergência. Então, agrada. É um ativo que me agrada. Não perdeu as médias no diário, não perdeu as médias no semanal. Os tempos gráficos estão se conversando. O que eu faço agora? Caio para os 60. Nos 60, eu vou começar a brincar aqui. Eu vou começar a puxar as minhas linhas de resistência. Tá vendo? Ó? Que eu não vi no diário. Tá vendo como é mais fácil a gente enxergar no 60? Ó, tá vendo? Tem um gapzinho aqui, que no diário fica mais difícil de enxergar. Então, são todos os alvos que possivelmente o ativo ele pode vir a realizar. Então, eu caio aqui para o meu 60, que para mim é um operacional que me agrada. É um tempo gráfico operacional que me agrada. Então, o que eu vou esperar dos 60 minutos? Vou abrir uma oportunidade de compra já? Tá vendo que as médias elas estão descendentes? Não, não vou abrir já. Então, o que eu vou esperar? Visto que o BV está divergente, eu vou esperar esses movimentos, ou seja, realização de pivô de alta. Para quê? Para vir teste aqui no 23,47. Tá? Eu vou esperar a formação de um fundo aqui. Aquele fundo 1, 2, 3, lembra? Eu já comentei. 1, 2,
23, né, que eu já comentei, topos e fundos aí na análise técnica educacional pessoal do Telegram Pro. Então, agora eu vou ficar esperando algum acontecimento aqui nos 60 minutos. Primeiro, formação de topo, de fundo, desculpa. Depois, topos e fundos descendentes, pivôzinho de alta. E ó, eu tenho minhas médias apontando para baixo. Há uma divergência do tempo gráfico diário do 60 para o diário e para o semanal, né? Deu uma bela esticada aqui, formou um pivô de baixo, esticou, confirmou e foi para baixo. Mas, de novo, de acordo com a BV, essa queda aqui ela não é real, né? É uma impulsão muito forte para pouco volume. Então, eu vou esperar esta formação. Feito isso, eu coloco um alarme aqui no 23,47. 23,47 é esta região aqui, ó. Esta região daqui, de resistência, tá? Do preço. No diário, tá claro aí. Então, vou esperar vir aqui para o 23,47. 23,47, ele já forma uma outra região aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem uma outra regiãozinha aqui, ó, em que o preço ele vai, testa suporte, ele vai próximo da resistência, suporte, ele perdeu, só que ele volta, aí ele fica aqui, ó, trabalhando aqui dentro. Ele foi para fora, aí ele formou um pivô de baixa, ó, respeitou 3 toques aqui, aí paulada para baixo. Então, eu vou esperar ele voltar para essa região para eu pensar numa oportunidade, porque os 60 minutos ele não me está apresentando essa oportunidade nesse momento, né? A não ser que eu queira pegar uma operação de contra-ataque. O que seria uma operação de contra-ataque? Eu venho aqui, vou operar na máxima, na superação da máxima desse cara daqui. Qual que foi a máxima dele? Foi 22,70. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu trigger, 22,72. Se abrir um candle e fechar, óbvio, né? Abertura e fechamento aqui nesta região, eu já compro. Aí eu compro e faço o quê? Tenho como meu alvo um 22,97, faço uma parcial e venho vindo até a minha média de 21 períodos no 23,18 e o meu stop loss na mínima desse cara. Eu não sou muito fã de operações de contra-ataque, tá? Eu gosto mais de operação de continuidade da tendência ou de reversão ou de rompimentos, tá? Então, tendo como base o 22,72, tá? O que seria aqui? O que iria sair? Qual o jogo que ia dar? 22,72, 22,97. Primeiro alvo já ia buscar 1,09%. Meu segundo alvo, que é a minha média, aqui no meio, 1,95. Para um stop loss de, vamos pôr um pouquinho abaixo aqui, 0,65, né? Ainda assim, você pode colocar até abaixo aqui, ó. Você pode colocar até abaixo aqui, ó, 22,72 aqui, ó, para ser mais seguro ainda, né? Dá 1% para buscar, quanto que estava dando o final aqui, 1,99, 2%, né? Coloca o seu stop loss aqui, que é uma operação de contra-ataque, ou seja, é uma operação que você está esperando em que o preço vai fazer este movimento daqui, ó, vai fazer um repique, né? Ele vai fazer um repique, mas eu não gosto muito. Mas, porém, entretanto, é um ativo BBDC3 que eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho pela divergência do ABV e por ter se segurado aqui na média, basicamente, então eu vou ficar de olho. Ele pode fazer o quê? Ele está fazendo simplesmente um movimento de correção para depois voltar a subir. Então, o 23,47 seria meu ponto operacional de entrada, tá? Aí eu vou estudar, quando ele estiver perto do 23,47, a formação do candle, a formação do volume. Eu vou ver tudo isso que eu estou vendo agora, quando ele chegar próximo do 23,47. Tudo bem? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é assim, como a gente adota uma estratégia para swing trade, que são operações que a gente busca algo mais rápido, então meu operacional é simples, eu vou lá, índice setorial, qual que está me agradando? Aí eu vou cair para dentro das ações que compõem o índice setorial.
Cair na ação, primeira coisa, tempo gráfico diário, vou verificar as médias, vou verificar a formação do gráfico, vou fazer linhas de suporte, resistência, LTA, LTB, eu vou conversar com o gráfico e vou traçando as minhas linhas para entender aonde o preço está. O preço está fazendo um processo de correção, o preço está uma operação ascendente, eu posso entrar numa operação de compra, meu stop loss aí está caro, ele está barato, conforme eu já tinha dito aqui, 5%, 4%, 6%. Beleza, identifiquei essas questões, verifico minhas médias, verifico o volume, verifico o meu ABV, está divergente, caio para o semanal média de 72 períodos, é o meu ponto de trigger, tem que estar abaixo do preço. Está convergindo do diário? Se está convergindo, não faz sentido eu entrar. Os tempos gráficos precisam estar se falando. Feito isso, aí eu caio para 60 minutos, aí é onde eu dedico o maior tempo que eu tenho. Aí eu vou ver se realmente eu enxerguei todos os gaps que estão em aberto, vou verificar se realmente enxerguei todas as minhas resistências, meus suportes, vou ali colocar meu ponto de entrada, meu stop loss. Ali eu dedico o maior tempo. Porque é o meu ponto de entrada ali, né? Eu já entendi o contexto no diário, é assim, ó, entender o contexto no diário, confirma a tendência no semanal, entra, stop loss, ponto de entrada, ponto de stop loss, resistências e entender o gráfico como um todo nos 60 minutos. Tá? Porque os 60 minutos ele te dá bastante visão daquilo que talvez você não tenha enxergado no diário, né? Então você faz algumas confirmações ali nos 60 minutos. Eu gosto muito de 60 minutos, cara. Eu gosto muito de 60 minutos. É ali que eu vou colocar, ali que eu vou enxergar meus fundos, ali que eu vou enxergar os topos, ali que eu vou colocar meu stop loss, meu ponto de entrada. É muito bom 60 minutos. Beleza, pessoal? Não tem nada de estigma, não tem nada de mágico, cara. Você tem que ser simples na sua análise técnica e você tem que usar o seu operacional. Esse é o meu operacional. No começo, como eu falei, tinha um monte de indicador na minha tela. Parecia uma teia de aranha o negócio. Você não viu o preço, mas você tinha indicador. Tomei na cabeça. Ó, descartei 90%. E uso o simples dá resultado. Né? O importante é você conversar com o gráfico, você entender o preço, você entender a movimentação do negócio. Né? Se ele está fazendo pullback, se ele está fazendo uma correção, se ele está fazendo um pivô de alto, pivô de baixo, o que, que ele está fazendo? Um triângulo ascendente, triângulo descendente. Eu gosto muito de operar figuras gráficas também, né? Retângulos, rompimento, tudo isso, tudo bem? E a próxima matéria que eu vou disponibilizar para o pessoal do Telegram Pro é a formação de candle, para você entender a formação do candle, a amplitude do candle, qual que é a mensagem que aquele candle está te passando para você entrar numa operação com maior segurança. Tá bom? Bom, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço. Deixe um comentário aí se eu ajudei de alguma maneira. Valeu!